A reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da desconfiança dos povos vizinhos, os líderes judaicos também contavam com o desânimo do povo. Foi para isso, e pensando nisso, que eles cantaram louvor ao Senhor e renovaram o seu altar. Assim mostraram aos povos vizinhos e também a todo o povo de Israel que Deus era com eles. Então, por que temer? É sobre esse assunto e outras coisas acerca do altar que nós iremos falar na lição de número 3. O despertamento renova o altar. Pegue caneta, pegue papel, faça anotações. Deus vai falar conosco. Vamos renovar a nossa aliança e nosso altar. E no final vamos glorificar a Jesus pelo sacrifício e pela salvação de nossa alma. Está começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3. O despertamento renova o altar. Fique comigo. Deus tem uma palavra de poder e de vitória para a sua vida. Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse domingo tão especial, quando nós vamos falar da nossa lição de número 3, o despertamento renova o altar. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir nesta manhã coisas maravilhosas da parte do nosso Deus. Nós vamos renovar o nosso altar, nós vamos reconstruir esse altar que está derrubado e vamos aprender qual a importância e o que pode acontecer quando esse altar é renovado na presença de Jesus. Portanto, vamos ler o nosso texto áureo que está registrado em 1 de Reis, capítulo 18, verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aquele episódio maravilhoso quando Elias no Monte Horebe, no Monte Carmelo, melhor dizendo, no Monte Carmelo, ele resgata o altar, restaura o altar e Deus responde o altar com fogo. E assim ele prova mais uma vez que Deus está no comando. A nossa verdade prática diz assim, olha essa verdade prática dessa manhã, pessoal. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então Satanás não pode destruir o altar que é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Ela é registrada em Êxodo capítulo 3, verso 2 a 5 e o verso 10 e 13, que vai nos contar uma história maravilhosa sobre o altar. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos vizinhos e da terra. E ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo, verso 10 agora, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os seus sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre esse fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Para cumprir aquela palavra do profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, nós vamos falar do altar. Nós vamos falar de renovo do altar. Na lição passada nós vimos sobre o despertamento
né, o altar, né, o despertamento espiritual. Agora nós vamos falar o despertamento renova o altar. Não dá para pensar em despertamento, em avivamento espiritual, se o nosso altar não estiver de acordo com a palavra do Senhor. Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir-se de chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, meu querido, é muito importante que você faça anotações de textos que nós vamos citar aqui, de palavras que nós vamos falar aqui, para que você possa ver como funciona, né, este renovo espiritual na vida do crente. Precisamos buscar renovo espiritual constantemente, tá bom? O nosso tópico 1 vai dizer o tema seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro ponto, os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Meus queridos, depois de sair da Babilônia, depois de sair do cativeiro, o que fazer? Os povos, a terra agora está cheia de samaritanos, cheia de habitantes, então cheio de pagãos. E como dividir agora essa adoração? Queriam adorar a Deus verdadeiro, mas a terra está cheia de idolatria. Então nada melhor que pensar numa renovação de altar, de ler a palavra. Então Esdras, lendo a palavra do Senhor, segundo o texto diz em Esdras capítulo 1, ele traz de volta a adoração a Deus, junto com Neemias, Zorobabel, a esperança do povo. E nessa leitura eles começam a praticar a velha prática do altar do Senhor, dos cultos, do sacrifício. E isso alegrava o povo. O povo estava chateado, o povo estava desanimado, porque os povos vizinhos haviam habitado a terra. Então, como é que eu vou voltar para a minha terra? Como é que eu vou cultuar a Deus no mundo pagão? E para isso alguém teve a ideia de ler o texto. E Êxodo capítulo 3, verso 3 vai dizer que eles vão renovar o altar. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Estavam com medo de voltar, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, não o medo. As pessoas estavam com medo de voltar. Está acontecendo isso, irmão. Nessa nossa pandemia, né, que está acontecendo pelo mundo afora, muitos estão com medo os cultos estão retornando, e muitas pessoas estão com medo de retornar. Estão com pavor, com terror, né, que estava sobre o povo da terra, também está com muitas pessoas. Mas é necessário que a gente se desperte. É necessário que a gente volte ao caminho e é necessário que a gente renove o nosso altar para que a gente possa perder o medo. E temer a Deus é diferente de ter medo. O temor ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Tá? Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus. Claro, se eu estou com medo, eu preciso ter acesso a Deus. E a melhor forma de ter acesso a Deus no Antigo Testamento, pós-cativeiro, era fazendo o holocausto. E que esse holocausto, segundo Êxodo 29:43, fosse um holocausto contínuo. Meu querido irmão, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que para que haja despertamento, para que haja um despertamento sobre a casa, sobre a igreja, sobre a nossa vida, é necessário o altar aceso continuamente. Não é que eu vou ficar na rua dando glória a Deus toda hora, falando em língua estranha toda hora na rua, andando para onde eu passar. Não. A Bíblia está dizendo de caráter e vivência na presença de Deus. Ser recolocado na presença de Deus. Então nós precisamos, meu querido, estar constantemente buscando a presença de Deus. Claro, disse aqui, não tem como eu ficar o dia inteiro dando glória a Deus na rua, andando pela rua cantando, falando em língua estranha. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma vida de alto nível espiritual. Louvor, que eu vou ouvir uma música? Ouço um louvor. Vou ler a palavra todos os dias. Vou praticar os frutos do Espírito. Vou ser crente de verdade. Essa é a palavra, essa é a colocação verdadeira. Vou ser um crente de verdade. Nós estamos precisando, meus queridos, nesses últimos dias, irmãos, de assumir novamente a nossa postura de cristão. Nós estamos vivendo num mundo de relativismo e muitas das vezes entramos pelas portas do relativismo. Não devemos fazer isso, devemos assumir de volta o nosso posicionamento cristão. Eu sempre digo as palavras do nosso pastor Paulo, né, o nosso pastor Paulo Batista. Os velhos marcos nunca podem ser removidos. Então o altar tem que pegar fogo continuamente. Não é que o nosso culto todo dia tem que ser um reteté, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que a nossa adoração, a nossa fidelidade, o nosso caráter, o nosso comportamento tem que estar continuamente de acordo com os altares do nosso Deus. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Nós vamos ver aí no tempo do profeta Elias, o rei Acabe destruiu o altar,
está lá em 1 de Reis, capítulo 18, versos 16 e 40, trouxe deuses pagãos para a nação, e Elias agora vai fazer a reconstrução, vai restaurar o altar, sobe lá no Monte Carmelo, e todos vocês conhecem a história de 1 de Reis 12, 18 e 30. Elias reparou o altar, e quando ele reparou o altar, colocou as pedras no lugar, colocou água, encharcou, e a Bíblia diz que ele orou. Um detalhe importante nesse altar é que Elias ele pede para encharcar o altar de água e faz uma vala em volta do altar, abre um rego, uma vala em volta do altar e manda despejar muita água em 4 buracos em volta do altar e um rego que ligava esses 4 buracos, e manda encharcar de água bastante o sacrifício. Por quê? Porque na cultura daquele povo, o deus Baal era o deus da chuva, era o deus da fertilidade, o deus da natureza e o deus da chuva. Era ele. Então eles pensavam que lá no Monte Carmelo o Baal fazia, de lá ele mandava a chuva, ele era o deus das águas. E aí Elias vai fazer o desafio dizendo: olha, eu vou desafiar o seu Deus, já que o seu Deus é o Deus da água, pode encharcar o altar, ponha bastante água nesse altar aí, porque vocês têm um Deus da água, meu Deus é o Deus de poder e Deus de fogo. E a Bíblia diz que ele ora e o fogo desce e lambe toda a água. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi esse desafio de restaurar o altar, descaracterizar. Restaurar o altar é descaracterizar o altar pagão e caracterizá-lo a um altar cristão. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aí com o nosso altar caracterizado com o altar pagão? Altar pagão, você vai ver que ele é cheio de ornamentos, ele é cheio de coisas, né? Cheio de problemas, cheio de muita coisa. Deus não quer muita coisa no altar, Deus quer você no altar, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida, tá? Então nós precisamos pensar isso, nós temos que nos preocupar com isso. Não podemos ter o nosso altar com características de altar pagão, nós temos que ter o altar com características de cristão. E qual é as características do altar cristão? É aquilo que o povo de Israel clamou quando o fogo lambeu e desceu sobre o altar. O povo clamou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse clamor faz com que o nosso altar seja um altar de característica cristã. Quando nós temos outro exemplo aqui, quando o rei Ezequias assumiu o trono de Judá, Acaz o seu pai havia assumido o trono antes e derrubou, colocou postes ídolos, bosques de idolatria dentro de Israel. E o que ele fez? A primeira coisa, ele mandou quebrar tudo, mandou tirar tudo para fora do país, e além disso, mandou purificar o templo, tirando toda a imundícia, e purificou o altar do holocausto que havia substituído no reino de seu antecessor. Seu antecessor Acaz, né? Por um altar, ele trocou o altar de Acaz por um altar construído, modelo copiado de Damasco, 2 de Reis 16, 10 a 12. Então ele tirou o altar pagão de Acaz, né, que trouxe todo tipo de idolatria e imoralidade espiritual e física para dentro de Israel, e colocou o altar como modelo de Damasco. Interessante, meu querido, se você olhar no tabernáculo de Siló, se você olhar no tabernáculo de Siló de Josué, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi, você vai ver que, principalmente o de Moisés, ele foi construído segundo o modelo do céu. Você vai ver isso lá em Apocalipse. O tabernáculo de Moisés é o mesmo tabernáculo, né? São características parecidas do Apocalipse. Ou seja, Deus pega um modelo e fala: Moisés, copia esse modelo. E Deus deixou esse modelo para nós, o altar. Então, meu querido, nós não podemos copiar o altar pagão. No altar pagão vai muita coisa, vai muita sujeira, tá? Vai muita imoralidade, muita coisa ruim que não presta. Nosso altar tem que ser altar copiado do céu. Como é um altar copiado do céu? Com louvor, com adoração, com sacrifício vivo e agradável e suave a Deus, que é a sua vida, que é a sua família. Então, meu querido, nesse domingo aproveita, renova o teu altar, faça um concerto com Deus, pega a tua família, vá para a igreja, pega a tua família, venha para a escola bíblica dominical. Se você está assistindo o vídeo, nós estamos tendo aula presencial. Você pode assistir a aula presencial de 9 às 10 e logo em seguida chegar em casa e assistir o nosso vídeo. São 2 lições, olha que maravilha, isso é inédito, 2 lições que nós estamos acompanhando, ou seja, reforço da palavra de Deus. Então, meu querido, não perca tempo, renove o teu altar, volte ao primeiro amor na presença de Jesus. E por último, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, segundo Esdras, né, Esdras 3:3, sacrificaram o holocausto ao Senhor. E quando eles fizeram esse sacrifício, a alegria foi grande entre os judeus, de modo que
eles podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, o culto que havia recomeçado. Êxodo capítulo 3, versos 4 e 5. A Bíblia diz que embora os velhos choravam, lamentando porque o altar e o templo já não era a mesma coisa do de Salomão, mas havia aqueles jovens que nunca tinham visto isso. Ouviu as histórias, desejou no coração, mas não tinha visto. E agora eles tiveram a oportunidade. E a Bíblia diz que o grito, o júbilo de alegria superou o choro daqueles mais antigos, de modo que Ageu libera aquela palavra dizendo que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aí o povo se alegrou, de modo que podia-se ouvir o grito, a alegria, o grito do povo de alegria de longe. Meu querido, quando o altar está renovado, pode ter certeza que de longe se ouvirá grandes notícias. As pessoas ouvirão de longe o que está acontecendo com você. Pessoas distantes ouvirão e vão dizer: olha, está acontecendo isso lá na igreja tal, está acontecendo isso lá na casa do fulano tal, porque renovou o altar. Renove o altar e você vai ver que Deus vai esparramar o teu nome sobre a terra, sobre a cidade, sobre a tua família, e coisas maravilhosas vão acontecer sobre a tua vida, tá bom? Fique comigo, nós vamos para o tópico 2. Vamos falar de Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Nós consertamos o altar, aprendemos que personagens bíblicos renovaram o altar. Agora nós vamos falar do nosso altar, que é Jesus. Fique comigo, vamos ao tópico de número 2, em nome de Jesus. Bom, meu querido irmão, chegamos ao nosso tópico 2. No tópico 1 nós vimos aí exemplos de conserto de altar, vimos a importância do altar, de renovar essa aliança. Agora nós vamos falar de Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Ele é o centro da nossa adoração. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Tudo se convergia em volta do altar. Colocava-se lá os itens do sacrifício, fazia todo o processo, todo aquele ritual em volta, e no altar finalizava o sacrifício e queimava-se, e dali subia a fumaça, e então era liberado o perdão, era feito o culto em volta do altar. Agora, no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Tá? Como o sacrifício do animal era feito em cima do altar, em cima de uma rocha, em cima de uma pedra, né? E ali matava-se o animal e queimava e todo aquele processo, o Gólgota também aponta para, esse altar apontava para o Gólgota, né? Cristo foi crucificado em cima dessa rocha chamada Gólgota, ou o Monte da Caveira, e ali a Bíblia diz que ele consumou todo o sacrifício e todo aquele processo, né, que foi estabelecido por ele. Paulo escreveu isso com muita ênfase em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Paulo escreve dizendo assim: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O altar do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Cristo. É por isso que é muito importante, meu querido, que eu e você estejamos com o nosso altar renovado e o altar certinho na presença do Senhor, porque Cristo não poupou esforços, Deus não poupou esforços, pelo contrário, deu o seu Filho para que ele viesse no altar e se sacrificasse e perdoasse os nossos pecados. Lembrando que o altar no Antigo Testamento era para o sacrifício, para perdão de pecados. Cristo morreu no Gólgota como um altar e de uma vez por todas perdoou os pecados, aniquilou a morte, venceu o inferno, e hoje eu e você estamos aqui para glorificar. Paulo, escrevendo ainda de 1 de Coríntios capítulo 2, verso 2, ele cita dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo, que este que foi crucificado. Todas as coisas subsistem nele, Colossenses 1,17. Tá? E aí ele continua dizendo: para que tudo tenha preeminência, Colossenses 1,18, para vós credes é preciosa, a pedra principal de esquina. Tá? Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então Cristo agora é o centro. Antigamente o culto era voltado ao altar, tudo se convergia no altar. Tinha que ter um altar para ter culto. Hoje não. Hoje é a fé em Cristo Jesus. Temos Cristo, Ele é o centro, Ele é a base, é a pedra de esquina, Ele é o sacrifício, tudo converge nele, tudo subsiste por Ele. Ele é o centro. Jesus é o centro. Eu não sou, você não é. Jesus é o centro de todas as coisas. É ali, é nele que nós devemos cultuar a Deus. Amém, meu querido? Louvado seja o nome de Jesus. Olha que interessante, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. Então vamos ver como a Trindade atuou na morte de Cristo, nesse processo, né,
desse sacrifício vicário? Primeiro, o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora, Efésios capítulo 3, versos 6 e 9, que é a nossa lição passada, e ainda estamos estudando ela presencialmente. Na consumação dos séculos enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, 2 Coríntios 5,19. Ele ali afastou, ele virou, a Bíblia diz que ele não suportando vira o rosto, né? E Jesus clama, por que me desamparaste? Né? E o Pai participou. Qual é a participação de Deus? No projeto. Então Deus planejou desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Ele planejou esse sacrifício, de salvar-nos através desse sacrifício. Ele planejou tudo isso. Então, meu querido, é muito importante nós confiarmos em Deus e sabermos que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele planeja coisas boas para nós. Olha que coisa mais importante, coisa linda, coisa maravilhosa. Saber que existe um Deus que planeja o futuro para nós. Oh, meu irmão, vamos manter o nosso altar renovado, vamos manter o nosso altar em dia com Deus, porque Ele continua a planejar a nossa história. Vamos ver a participação do Filho. Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício, segundo Hebreus 9 e 14, tá? O escritor aos Hebreus 9 e 14 fala que Cristo entregou a si mesmo em oferta, em libação, como sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Meu querido, havia não havia conciliação, tá? Não havia uma conciliação entre nós e Deus. O pecado afastava a gente de Deus. Nós éramos afastados de Deus. O pecado, a iniquidade, nos colocava à distância, quilômetros de distância de Deus. Havia um abismo enorme entre nós. Só que Cristo foi ao madeiro e fez essa ponte. Cristo é a ponte que nos liga até o Senhor Deus. Cristo é a maravilha. Cristo é essa ponte. Cristo é esta porta que se abriu. É como diz aquele louvor da harpa, né? Ele me abriu uma porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Olha que letra maravilhosa. Ele é a porta, Ele nos reconciliou. Meu querido, a participação de Jesus aqui é maravilhosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele entregou a si mesmo. Isso é um ato, uma doação, isso é um ato poderosíssimo, é algo tremendo na vida de qualquer ser humano, meu querido. Ele doou a si mesmo, ele se entregou. Isaías profetizou isso, né? Isaías falou isso em Isaías 53. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Oh, meu querido, quantas vezes nós vivemos reclamando, quantas vezes nós pedimos e não recebemos, e o próprio Jesus diz que nós não recebemos porque pedimos mal, e a gente vive a reclamar. Jesus foi para diante da morte, Jesus está diante da morte calado. Poderia reivindicar, poderia dizer, não, eu não vou, eu não quero, eu não tenho nada a ver com isso, Deus, o Senhor que planejou. Mas Ele não fez isso, Ele amou a nós e entregou a si mesmo e obedeceu ao Pai. E a Bíblia diz que Ele padeceu para levar-nos a Deus, 1 de Pedro 3,18. Tivemos outra participação importantíssima também, que é a participação do Espírito Santo. Oh, meu amado, que participação maravilhosa é essa que nós vamos ver agora. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Se não é o Espírito Santo, não havia condição de convencimento. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda, ele dá força, ele ajuda, ele convence. E Jesus, então, vence todos os obstáculos pelo poder do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, meu querido, que está sobre mim, está sobre você, sobre a nossa vida, para nos ajudar a vencer obstáculos, para nos ajudar a carregar a nossa cruz, né? Carregue a tua cruz juntinho dele. Ele está aqui para nos ajudar a chegar diante de Deus. O Espírito Eterno, foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E o Espírito Santo conservou, né? Ajudou Jesus a se conservar como imaculado diante de Deus. Esse Espírito Santo, ele continua atuando na nossa igreja. Ele continua atuando no nosso século, no nosso tempo, na nossa vida. Ele é que nos conduz à santidade, meu querido. Então peça ao Espírito Santo nesta manhã, fala para ele, Espírito Santo, me conduze à santidade.
Espírito Santo, leva-me aos caminhos do Senhor, leva-me até a presença do Senhor para esse altar maravilhoso. Vamos pedir ao Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te ajudar, ele vai te convencer de todo o pecado e ainda vai te dar a oportunidade, né, de estar na presença de Jesus. Olha o que diz aqui, o Espírito Santo quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo, irmão, ele quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande e importante realidade. Depois de ser, olha o que diz Hebreus 10:32. Depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Uma vez que a gente se torna iluminado, o que é essa palavra iluminado? Conhecedor das verdades eternas. Então, a partir do momento que você se torna conhecedor das verdades eternas, você vai ter muito mais força para suportar o grande combate e as aflições da vida. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai nos ajudar a fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso, só Ele consegue realizar essa obra tremenda. Olha o que diz Efésios 1:17, que o Espírito Santo revela, iluminando os olhos de nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo, irmão, revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho. O Espírito Santo, ele revela quem é Jesus para nós. Só o homem, o ser humano, só pode conhecer quem é Jesus, que é uma das perguntas mais questionadas, mais perguntadas, mais estudadas de todos os tempos, né? A maioria dos ateus estudam sobre isso. Quem é Jesus de fato? Quem foi Jesus? Quem é esse homem que tanto ao mundo fala, né? E o cristianismo se curva diante dele. E essa pergunta. E a Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas espirituais. Ninguém pode entender as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Então, meu querido, creia que o Espírito Santo revela, peça a Ele, o Espírito Santo me revela coisas do céu, a palavra do Senhor, para que eu possa estar sempre renovando o meu altar e o fogo continuamente também nesse altar. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus na estrada de Emaús explicava aos seus discípulos que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Quem era que fazia isso? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo ensina, e quando ele ensina, o nosso coração arde, como os discípulos no caminho de Emaús, o coração arde, tá? Borbulha, o coração borbulha de emoções, de alegria, quando ouvimos o Espírito Santo falar. Eu imagino como foi quando o Espírito de Deus, né? O próprio Senhor falou com Samuel, e ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O coração borbulha de alegria. Irmão, que você sinta essa alegria no teu coração, no teu peito novamente, borbulhando quando o Espírito Santo falar na tua vida. Quando você ouvir a palavra do Senhor, dê atenção. Não fica na igreja lendo a Bíblia como se fosse um livro qualquer, quando alguém lê a Bíblia, ou mesmo em casa, no celular, não importa. Quando você lê a palavra do Senhor, leia com atenção e sinta o borbulhar do Espírito Santo na tua alma, te ensinando as coisas celestiais. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Tá? Que eu já falei aqui, Deus confirmou essa palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio dessa vitória, os principados, meu querido, olha, os principados e as potestades satânicas foram despojados e Cristo triunfou sobre eles na cruz do Calvário. O Espírito Santo revela o sacrifício de Cristo, ele ensina sobre a importância desse sacrifício, e ele explica o que aconteceu. Aconteceu que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele destronou a Satanás. A Bíblia diz que Satanás dominava sobre os homens e os reinos da terra. Cristo destronou Satanás, Cristo tirou do seu lugar, ele colocou ele no lugar devido, que é debaixo dos seus pés. Então a Bíblia diz que ele destronou o inferno, rasgou o véu de alto a baixo, dando acesso a nós, a um novo, segundo o escritor aos Hebreus, a um novo, capítulo 10, versos 19 e 20. Ele nos deu acesso a um novo e vivo caminho. Irmãos, essa palavra é tremenda. Essa palavra, ela tem poder. Tá? Ela tem poder porque olha que coisa tremenda que fala o texto aqui. Ele nos deu acesso ao novo e vivo caminho. Oh, meu querido, que caminho maravilhoso que o Espírito Santo nos deu acesso. E ele explica tudo isso para nós
através do triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Além disso, o Espírito Santo também, ele nos ensina, explica que podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Esse grito está consumado é um grito de justiça, tá? Não dá tempo de eu falar de toda a cultura aqui, mas é um grito de justiça. Quando um rei ganhava, vencia uma guerra, ele dizia: Tetelestai, está consumado, é justiça, fiz justiça. E agora Cristo proclama dizendo: está consumado, Tetelestai, está consumado, foi feito com perfeição. Ou seja, eu garanto agora a justiça gratuitamente àqueles que creem em meu nome. Então, se você crê em Jesus, meu querido, você vai ser justificado pela fé, pela morte de Cristo. Você é justificado diante de Deus, ou seja, você tem pecado, você é um pecador, mas quando Deus olha para você, ele vê Cristo e o seu sacrifício, então Deus te considera justificado pela morte vicária de Cristo. Além disso, o Espírito Santo também penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, em Isaías 6, 5 e 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados. Tá? Então o Espírito Santo ele penetra, por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor penetra profundamente na divisão da alma, né? E o Espírito Santo é quem faz esse papel, ele penetra essa palavra. Quando ele penetra a palavra em nossa mente e nosso coração, ele consegue nos convencer. Por quê? Porque ele vai mostrar para nós o erro, o pecado, onde está o pecado. E a gente vai tomar consciência, vai renovar o altar e vai ter uma vida abençoada diante do Senhor. Meu querido, esta é a palavra do nosso tópico 2. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, você está renovando o teu altar, tá bom? Vamos continuar, nós vamos para o tópico 3, cuidado com as imitações, vamos descobrir que tem imitação de altar aí. Mas o importante é isso, tem o Espírito Santo na tua vida, peça a ele ajuda e ele vai continuar renovando o teu altar e você vai se sentir borbulhar quando você ouvir a palavra do Senhor. Você vai borbulhar de alegria e o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Vamos ao tópico 3. Deus ainda tem muita coisa maravilhosa e uma palavra de vitória para você. Meu querido irmão, chegamos ao nosso último tópico, o tópico de número 3, cuidado com as imitações. Lembrando que no tópico 1 nós falamos sobre o altar, o despertamento, o altar, como se dava o altar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é Cristo o centro. No segundo tópico falamos do Espírito Santo, o papel importante de Cristo no Gólgota, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada uma com as suas atuações, né, nesse novo altar, nessa apresentação desse sacrifício. E agora nós vamos ver os cuidados que nós temos que ter com algumas imitações de altares. Cuidado, irmão, com esses altares aí. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição aqui, né, que foi o despertamento, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já nós concordamos com isso, mas já no tempo dos apóstolos havia, né, movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, tinha disciplina do corpo e tudo, mas que não são de valor algum senão para satisfação da carne. Paulo dizia isso lá em 2 Colossenses capítulo 2, verso 23. Então, meu querido, existe hoje muitos que dizem de que está passando por um despertamento espiritual, mas que na verdade são coisas para satisfazer a carne. Lembrando que para que haja um despertamento espiritual é necessário a pregação contínua da palavra de Deus. Tá? É necessário que, como nós falamos na lição número 2, o despertamento emana de Deus, não é eu que tomo a iniciativa de despertar-me, emana do Senhor. Então Deus é que vai proporcionar esse despertamento. Qual é o meu papel nesse despertamento? A oração, continuar orando, como Daniel orou na lição de número 2 nós falamos, continuar orando, buscando ao Senhor e reparando o nosso altar, com o altar em dia. E aí sim, Deus haverá de usar de misericórdia e aí vai promover o despertamento. Então, vamos ver o que nós temos no dia de hoje. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Lembrando, pessoal, que despertamento é diferente de emocionalismo. Avivamento não tem nada a ver com emocionalismo. Eu dizer para você que eu fui para a igreja, ouvi o grupo de louvor cantar e senti um arrepio, não quer dizer que eu fui despertado ou que eu estou avivado. Pode ser que eu fui emocionado. Tá? Tem um versículo no escritor aos Hebreus que ele fala assim que Esaú chorou
com muito ênfase que o choro de Esaú, naquele episódio com Jacó, né, quando ele foi buscar a bênção do pai, ele chorou amargamente, mas nada daquele choro adiantou porque o seu coração havia amargura. Então tem pessoas que vai vir, vai chorar, vai se emocionar, vai pular, vai gritar, mas não significa que estão sendo avivadas ou despertadas. Eu aprendi uma coisa interessante na minha vida pastoral, no tempo que eu pastoreei igrejas, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas. E eu sempre observei que às vezes as pessoas que mais oravam alto na igreja, não estou dizendo que você é proibido de orar alto, mas às vezes tinha pessoas que oravam alto e gritavam, aquele grito sufocante, né? E aí a gente pensou, nossa, que irmão avivado, que poder, está recebendo a presença de Deus ali. Mas na verdade, irmãos, era um grito desesperado da alma pedindo socorro. A alma estava pedindo socorro desesperadamente. Quanto mais gritava, era a alma botando para fora e dizendo, socorre-me aqui. E a gente orava, às vezes caía endemoniado, expulsava demônios, e às vezes cheio de problema em casa, e até se consertava o altar, as coisas não melhoravam. Então, pessoal, movimento aqui, não confunda esse movimento emocional com o movimento de despertamento. Quando há despertamento, a primeira característica do despertamento é afastamento da apostasia e conversão de pessoas. São características fundamentais para o despertamento. Tem que acontecer isso. Afastamento da apostasia, da idolatria, apostasia e salvação, conversão de pessoas. Tá? Então existem movimentos que são imitações baratas. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Tá? Então tem muita gente que faz aí esse negócio de bota a mão para cair. Há pouco tempo atrás eu vi um pregador que ia falando, as pessoas iam caindo e vomitando. Cuidado com isso, irmão. Muito cuidado. Deus tem suas formas de trabalhar. Né? Nós sabemos que Deus faz muitas coisas e nós não queremos correr o risco de tocar no altar. Mas precisamos vigiar, porque o movimento, avivamento, despertamento que não há conversão, então não é um despertamento que emana de Deus. Tá? Quando Deus desperta um povo, como fez Israel lá no livro de Esdra, há uma conversão, há um novo direcionamento a um culto, a uma restauração cultural, a uma restauração de louvor, tá, meu querido? Se não está acontecendo isso, então não é avivamento. E existe avivalistas ou especialistas que sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem sim, tá, fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Eu vi um tempo atrás na internet um pastor que dizia ter a unção do riso. Então ele chegava na igreja e começava a rir, todo mundo ria, contagiava todo mundo, e as pessoas chegavam a desmaiar de tanto rir. E diziam, estão avivados. Que é isso, irmão? Que miséria é essa? Que coisa tremenda é? Né? Que invenção é essa? Unção do riso. Onde que Jesus saiu fazendo o povo rir? Então, não existe. Temos que tomar cuidado com certos movimentos, né? Com certos movimentos. Por quê, irmãos? Porque às vezes o rir, o chorar, tem muita gente que usa técnica. Uma vez um pregador falou para mim uma técnica que ele usava para alcançar as pessoas, e no culto eu observei que realmente ele usava essa técnica e ele alcançava as pessoas facilmente. Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado, tá? Eles sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas, tá? E são, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Eu estava numa igreja uma vez pregando, e vou te contar esse testemunho aqui. Estava pregando uma vez numa igreja, e de repente entrou uma mulher na porta e ela veio marchando em minha direção. Estava no púlpito, ela veio marchando mesmo, marchando, pisando forte e falando em língua estranha, e gritando alto, falando em línguas estranhas. Como eu já tinha a experiência de pastorear, eu disse para você agora há pouco do grito da alma, ela veio gritando e falando em língua estranha alta, e quando ela veio entrando, marchando, a igreja já empolgou, aquele renovo na igreja. Quando ela chegou diante de mim, o Espírito de Deus falou assim, repreende, porque ela está endemoniada. Eu estendi a mão e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Ela caiu falando em língua estranha, caiu endemoniada. O povo se assustou, os que foram renovados se envergonharam, e aí eu tive que dar uma nova palavra para a igreja, um novo conselho, um novo alerta, porque a mulher que se dizia santa, falando em língua estranha, veio marchando como uma profeta para o meu lado. Quando eu estendi a mão, ela foi repreendida e o demônio saiu e aquela mulher foi liberta. Então, cuidado, irmãos, com as imitações, para que nós não caiamos, né, nessas armadilhas do diabo. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos
acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows. Olha o testemunho. Com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Tá? Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Então cuidado aí com esses supostos shows gospels, né? Tem igrejas hoje que trocaram títulos de cultos por shows, né? E aí cantam, assobiam, né? É uma falta de respeito muito grande assoviar dentro da igreja. É uma falta de respeito muito grande vaiar, gritar, né? Temos que saber a hora de aplaudir, quem nós vamos aplaudir, né? Temos que aplaudir a Cristo, né? E cuidado com, né, com danças dentro da igreja. Não estamos condenando de tudo aqui, mas o cuidado, né? Canja de galinha e um pouco de cuidado não faz mal para ninguém, né? Essa é a verdade que já dizem o meu amigo pastor Gersino, né? E os antigos aí diz que um pouco de cuidado e um pouco de canja de galinha não faz mal para ninguém, meu querido. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar, tá? É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas não fica no mesmo lugar, tá? Mas fica sempre no mesmo lugar. Então é uma tartaruga. Então tem movimento que grita, pula, sapateia, bate um monte de bagunça dentro da igreja, mas não sai do lugar. A igreja não cresce. Então não adianta eu ter um movimento dentro da igreja, um barulhão dentro da igreja, todo culto ser um Pentecoste, mas a igreja não cresce, não há batismo. Pode contar nos dedos os batismos que fazem no ano, sabe? Quantos batismos fizemos um? E quem batizou? O filho do irmão, que completou 12 anos de idade. Irmão, isso aí não é movimento, isso não é despertar, isso é movimento, não é despertamento. Despertamento espiritual, há conversão, as pessoas vêm. E Jesus diz que ele vai atrair as pessoas pela palavra, e as pessoas são atraídas pelas palavras. Quer ver sobre despertamento? Leia a história de William Seymour, da Rua Azusa. Você vai ver como que Deus agiu naquela época, no ano de 1906, nos Estados Unidos, como Deus operou naquele lugar ali. As pessoas eram atraídas, do mundo inteiro, atraídas ao poder de Deus. E chegava lá, irmão, a um quarteirão de distância, as pessoas chegavam e já eram batizadas no Espírito Santo, tá bom? Olha que coisa tremenda, irmão. Então cuidado com esses supostos movimentos aí, tá? E mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmo 84:7. Glória a Jesus. Então, meu querido, que esse despertamento seja de fato, né, comece com um renovo do nosso altar. Quer despertamento na sua vida? Quer que a sua vida seja despertada de fato? Então busque renovo do céu. Fala: Jesus, eu quero ser renovado. Eu quero consertar o meu altar. Conserte o altar, renove o altar. Coloque o culto, tire as imitações. Não esteja o teu altar como característica de altar pagão. Não vamos dividir essa glória, não. Não vamos tocar de dia sertanejo universitário e de noite grupo de louvor cantando. Não vamos fazer essa divisão. Vamos começar cantando todos os dias para Jesus. Não tem esse negócio de dia eu sou universitário, de noite eu sou cristão. Não tem disso, irmão. Não tem disso, não tem como ser. Ou é ou não é. Então renove o teu altar aí, coloque as coisas no lugar. E o altar renovado ele vai te proporcionar alegria, porque a Bíblia diz que os israelitas jubilavam e cantavam um novo hino, de forma que escutava de longe o seu grito e o seu louvor. Então faça isso, renove-se. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude a renovar o meu altar. E vai haver um despertamento muito grande na sua vida. Olha, eu falei domingo passado, eu preguei na igreja e falei sobre despertamento espiritual, e Deus me falou através dessa mensagem que Ele vai fazer um grande mover no nosso meio e vai despertar a igreja. E Ele já está fazendo isso, despertando a igreja. As irmãs do Círculo de Geração tiveram uma live no meio de semana sobre despertamento espiritual. E eu tenho certeza, irmão, que Deus está usando essas palavras aí, essa nova lição para despertar-nos. Tá? Esse tempo de crise vai passar. E depois o que virá? Virá o despertamento espiritual e nós vamos ver muita salvação de almas e Deus vai nos dar vitórias e grandes vitórias. Eu quero orar por você, pela sua família. Curva a sua cabeça nessa manhã, onde você está aí na cozinha. Se você está fazendo almoço, irmã, pare um pouquinho aí o almoço, põe um fogo baixo aí, tá? Você que está ouvindo aí na internet, enfim, no seu carro, pare onde você estiver agora e ore comigo em nome de Jesus. Pai,
Em nome do Senhor, eu oro agora em favor desse irmão, dessa irmã, que está no seu lar, está no seu carro, enfim, Senhor, onde ele estiver agora, ele está ouvindo essa mensagem, por áudio ou pelo vídeo, que o Senhor tenha misericórdia de mim e dele, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos fortaleça, nos ajude. Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido particular nesta manhã, renova o nosso altar. Espírito Santo, nos ajude a renovar o nosso altar, a colocar as pedras, mostre para nós onde tem que ficar cada pedra, onde tem que ficar cada elemento, para que o nosso altar seja renovado e que o Senhor possa nos despertar. Porque, Senhor, nós aprendemos nessa manhã que o despertamento, ele traz renovo no altar. E nós queremos estar com o altar renovado, cantando hinos ao Senhor, nós queremos cantar louvores, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos ver o despertamento, avivamento, conversão de almas, queremos ser renovados no Espírito, ó Pai, falar em línguas, praticar os dons do Espírito, nós queremos tudo isso, ó Pai. Mas primeiro, Senhor eterno, queremos estar com renovo no nosso altar em dia diante do Senhor, para que o Senhor consuma isso com fogo, ó Pai. Que nós queremos também te agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz, por todo esse projeto que o Senhor fez, para que nós pudéssemos hoje ter Cristo como centro de tudo, para glorificarmos o Teu nome. Pai, esteja conosco neste domingo, abençoe esse irmão que assistiu essa aula, que está acompanhando na revista online, que está nos acompanhando presencialmente na sede todo domingo às 9 da manhã. Enfim, Senhor, que o Senhor dê graça a todos eles, ó Pai, e que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando para continuarmos nesta batalha. Abençoe todos os professores que estão gravando aulas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Dai-nos um dia abençoado e maravilhoso na Tua presença. E hoje à noite, ó Pai, estaremos na Tua casa com o altar renovado, despertados pelo Teu Espírito Santo, para glorificar o Teu nome, para a honra e glória do Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que você possa sentir renovado. Lembre-se dessa palavra, sentir, quando você ouvir a palavra do Senhor, que a palavra possa borbulhar no teu coração e você receber a bênção do Senhor, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do nosso Espírito Santo, do Espírito Santo, tá? Do nosso amigo Espírito Santo, do nosso doutor Espírito Santo, seja sobre a minha e a tua vida e toda a tua família hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim permitir.